Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Te Vejo na JMJ TV. Hoje o nosso podcast, o bate-papo, é com o pastor e professor do Rema Brasil, o pastor Gilson Leite. Ele está aqui conosco hoje e vai compartilhar aquilo que ele tem ensinado à turma aqui do Rema Ipatinga. Eu gostaria de agradecer sua presença, tá, pastor? Muito obrigado por estar aqui conosco. Amém, que bom. É um prazer poder estar aqui com vocês, participar desse tempo maravilhoso onde a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser um tempo glorioso. Gente, eu sou aluna, do Rema Ipatinga e eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando o pastor Gilson chegou, ele chegou de mansinho, se apresentando à turma. E quando ele se apresentou, ele começou a falar sobre a matéria que ele iria estar passando para a turma, Cristo, aquele que cura. E quando ele começou a falar, quanta ousadia, autoridade na vida dele, e os alunos só glorificando, aleluia, dando glória a Deus. Em alguns momentos, meu Deus, a gente via quanta revelação da parte de Deus, que o Senhor estava trazendo através da vida dele. E ele vai compartilhar com a gente aqui sobre essa matéria. Amém, será um prazer, Cristo, aquele que cura. Olha que matéria poderosa, Quantas pessoas hoje dentro do evangelho, que são crentes, que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, desconhecem, a cura em Cristo Jesus. E é algo que está liberado a todo filho de Deus. A vontade principal de Deus nem é curar. A vontade principal de Deus é que os filhos andem em cura divina, em saúde divina. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que vai trazer muita clareza e luz para a vida daqueles que estão ouvindo. Amém, pastor. Pastor Gilson, fala pra gente, onde se originou a doença? Então, olhe para você ver. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus criou é bom. Se você vê Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo aquilo que Deus cria é bom. Se você for no decorrer de toda a criação, sempre que Deus terminou de criar algo, ele fala, e viu Deus que aquilo era bom. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele já não fala que é bom, ele diz, viu Deus que isso era muito bom. Então, quando a gente percebe, se Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, Deus não criou o homem para andar em enfermidade. Então a doença ela se origina justamente com a queda do homem. A gente vê que em Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 1, Satanás chega e tenta a mulher, questionando ela a respeito de algumas coisas que Deus tinha direcionado. Quando ele questiona a mulher, ele percebe que a mulher não estava totalmente convicta daquilo que Deus tinha falado. Então ele vem distorcendo a palavra de Deus e induz tanto a mulher quanto o homem a cair. Aí se você observar bem, você vê que o próprio Deus diz para Adão, olha, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado do homem originou toda a doença, toda a morte, toda a miséria na terra. Se existe hoje na terra doença, morte, miséria, isso é em decorrência da queda do homem. Quando o homem caiu, ele perdeu a conexão com Deus, ele perdeu a vida de Deus dentro dele. Então ele se tornou escravo daquele que o dominou, que era Satanás. É interessante, a gente falar sobre isso. Algumas pessoas às vezes não entendem. A própria palavra de Deus diz que o príncipe desse século é o diabo. O príncipe dessa terra é o diabo. Então a gente precisa entender uma coisa, muitas coisas que acontecem na terra, principalmente na questão de doença, de morte e destruição, nunca se originam de Deus, se originam de Satanás em decorrência da queda do homem. Porque o homem caiu, porque o homem pecou, ele deu legalidade, direito ao diabo de fazer isso com a humanidade. Deu uma brecha, pastor? Isso mesmo. Eu sempre falo o seguinte, o diabo ele não precisa que você abra a porta para ele. Ele precisa simplesmente que você destranque. Efésios, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 27, ele fala, olha, não deis lugar ao diabo. Se a palavra de Deus está dizendo para a gente, está nos alertando que nós não podemos dar lugar para o diabo, é porque existe um risco da gente estar dando lugar. Então, todas as vezes que alguma coisa ruim acontece, seja ela na área da enfermidade, por exemplo, possivelmente eu abri uma brecha para Satanás tocar na minha vida. Não quer dizer que toda doença é porque a pessoa está em pecado.
né? A gente pode falar sobre isso também. Mas é interessante a gente perceber algo. Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, verso 10, ele diz, olha, o inimigo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando especificamente de quem ali? De Satanás, do diabo. Ele está dizendo que a finalidade do diabo está na terra. O objetivo dele, ou a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas aí a gente vê a sequência desse versículo, quando o próprio Jesus Cristo disse, olha, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, se eu entendo que a morte, a destruição e a miséria vêm por causa do diabo, Jesus Cristo, ele vem anular isso na minha vida. A partir do momento que eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ele me torna livre dessa ação do demônio. Então, se a doença se origina no diabo, que obviamente foi o diabo quem colocou a doença no mundo por causa do pecado, quando eu me torno livre do pecado através de Jesus Cristo, eu me torno livre também das doenças, das enfermidades e das misérias. Nossa, é forte, né, pastor? Pastor, fala pra gente também qual era o posicionamento de Jesus em relação à cura. Olha para você ver, às vezes a gente tenta falar sobre isso e algumas pessoas não entendem. Jesus Cristo, ele veio trazer a salvação, sim, claro. A palavra de Deus diz, ele mesmo disse em João capítulo 3, verso 16, ele fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, Jesus, ele veio nos devolver essa vida eterna, a originalidade da criação. Mas é interessante a gente perceber uma coisa, Jesus Cristo também, ele veio para ser exemplo. Jesus Cristo veio para mostrar o que era verdadeiramente o ser humano criado por Deus, que a gente tinha perdido isso por causa da queda do homem. Às vezes a gente dá um exemplo, sabe, Josi? De, por exemplo, você pegar um passarinho numa gaiola, um passarinho que nasceu cativeiro, nasceu numa gaiola e ele cresce naquela gaiola ali. Para ele, a vida dele é aquela gaiola. A gente era como se fosse esse passarinho. A gente estava dentro de uma gaiola. O que a gente conseguia ver e conseguia perceber era só que estava no nosso raio de visão, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve e pronto. A gente vivia nessa gaiola. O que Jesus Cristo veio fazer? Jesus Cristo foi o passarinho fora da gaiola. Jesus Cristo veio mostrar que tinha uma vida diferente daquela dentro da gaiola. Então Jesus, quando ele vive sobre a terra, a Bíblia diz que ele viveu uma vida perfeita. Jesus Cristo nunca ficou enfermo. Aí as pessoas falam assim, não, mas era Jesus Cristo era o Filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus. Aí se a pessoa fala, não, mas Jesus era Deus, mas ele não usava do poder de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz que Jesus se despojou, ele abriu mão de toda a divindade dele como Deus e veio para a terra como homem. Se a gente olhar bem, olha para você ver, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele se sujeitou à criação. Jesus se tornou um bebê, ele foi criado pela criatura que ele criou. Ele foi educado pela criatura que ele criou. Jesus Cristo precisou aprender para entender o plano de Deus sobre a vida dele. Né? Então, por que eu estou te dizendo isso para você? Quando Jesus ele vem para nos mostrar verdadeiramente como um filho de Deus deveria viver, e se Jesus Cristo não ficou enfermo, a gente já vê a posição de Jesus em relação à enfermidade. O ser humano não foi criado para andar em enfermidade. Tanto que sempre que Jesus se deparava com alguém enfermo, ele mudava aquela circunstância. Jesus era tão ousado que Jesus Cristo chegava num velório, o velório acabava porque o morto ressuscitava. Porque quando Jesus se deparava com aquela situação, Jesus ele olhava para aquilo e sabia, essa não é a originalidade da criação do meu pai. Meu pai não te criou para ser assim. É interessante que Marcos, né, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 40, um leproso, ele chega diante de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar ele só não sabia se Jesus queria. Aí ele fala o seguinte, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Agora é interessante, as pessoas não percebem. Quando a gente vai ler as escrituras, a gente tem que entender o que está acontecendo. Olhe para você ver a reação de Jesus quando ele fala isso. O leproso chega para Jesus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Entendendo que aquele leproso ele não poderia ter chegado perto de Jesus, porque ele era imundo. Quando ele passava entre multidões, ele tinha que sair gritando que ele era imundo. Jesus Cristo não poderia tocar nele porque ele era imundo. Se Jesus tocasse, Jesus se tornaria imundo também. Mas Jesus ele não estava sujeito às coisas naturais. Jesus Cristo era totalmente espiritual.
Ele era um homem, verdadeiramente homem, mas ele vivia uma vida espiritual como nós temos que viver também. Então aquele leproso chega para Jesus e fala, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Jesus imediatamente diz para ele, eu quero, fica limpo. E a Bíblia fala que Jesus, tocando nele, o homem se tornou limpo. Olhe para você ver, o normal seria, se Jesus tocasse, Jesus ser contaminado pela lepra. Mas o que aconteceu foi o inverso. O que estava em Cristo passou para o leproso. Então, essa é a visão que Deus tem sobre cura. Né? Jesus Cristo, ele veio... Olhe para você ver Atos capítulo 10, verso 38. A palavra de Deus diz, porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou pela terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Uma das coisas que Jesus Cristo mais fez no ministério dele, ele ensinou e curou. Então, mediante a atitude de Jesus Cristo em relação, quando ele se deparava com a enfermidade, a gente vê qual a posição de Jesus em relação à enfermidade. A posição dele era, meu pai não criou você para andar desse jeito. Ele chegava diante de um coxo, uma pessoa que era paralítica, ele falava, meu pai não criou você para ser assim, levanta e anda. Ele chegava diante de um cego, meu pai não criou você para ser assim. Ele fazia barro, fazia lodo, passava nos olhos, a pessoa voltava a ver. O mudo falava, o surdo escutava, o paralítico andava, o morto ressuscitava. Essa era a posição de Jesus em relação à enfermidade. Então nós temos que se posicionar. A mesma posição que nós temos que ter. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo falou em João capítulo 14, verso 12. Ele falou, olha, as obras que eu fiz aqui na terra, o que eu estou fazendo, vocês vão poder fazer iguais e vão fazer obras maiores ainda. Olhe para você ver, o próprio Jesus Cristo disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fez e poderíamos também fazer obras maiores. Não foi qualquer um que disse isso, foi Jesus. Agora, se Jesus disse que eu poderia agir como ele, operar como ele na terra e fazer talvez até obras maiores do que ele fez, por que eu não vou acreditar nisso? Com qual intenção que Jesus Cristo falou isso pra gente? Será que ele falou isso simplesmente para nos confortar? Porque aqui a gente vai levar uma vida miserável mesmo e pelo menos essas palavras amorosas de Jesus trariam um alento ao nosso espírito, à nossa alma? Não, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, quando ele já ressuscitado, ele chega para os discípulos, ele fala, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ele fala, em meu nome vocês falarão em novas línguas, em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não falar dano algum a vocês. Aí ele fala, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora eu pergunto, por que as pessoas não creem no que Jesus falou? O fato das pessoas às vezes não conseguirem entender a cura divina é porque elas não acreditam na palavra. Porque se eu acreditar na palavra de Deus, eu sou curado. Olha para você ver, Josi, é interessante. A Escritura está dizendo como você recebe cura da parte de Deus. Às vezes nós somos mais propensos a acreditar no que é natural do que no que é espiritual. A gente é mais propenso a acreditar nos homens do que acreditar em Deus. Se você de repente tem um sintoma de enfermidade, aí você vai num médico, o médico faz um exame em você, se ele te der um laudo lá assinado e falar assim, olha, você está curado, carimbar com o CRM dele, te der um laudo carimbado lá, pronto, você está curado, você acredita. Por quê? Porque o médico falou, não, o médico falou que eu estou curado. Pronto, agora Jesus fala que você está curado, você não acredita. Meu né? Deus. É algo assim, se você olhar, é algo absurdo da gente não acreditar no próprio Deus e acreditar no homem. E o próprio Deus fala que o homem é mentiroso, o homem é falho. O homem, ele oscila, mas a Bíblia fala que Deus não oscila. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Deus não muda. Se Deus curou no passado, ele cura agora. Nós não podemos ficar só lendo, né, pastor? Justamente. Essa palavra tem que ir pro coração e a fé. Gera fé. Isso, olha para você ver, na antiga aliança, Deus falando para Josué, lá em Josué no capítulo 1, se não me engano, a partir do verso 7, ele falando sobre a questão dele ser forte, corajoso, aí ele fala, olha, medita nessa palavra de dia e de noite, para que te vá bem. E tudo aquilo que você fizer prosperará. Ali ele está falando de você levar uma vida abundante.
O que acarretaria nessa vida abundante de tudo que você fizer prosperar? Você meditar na palavra de dia e de noite. De que forma? Eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço agora, lendo ela o tempo todo? Não. Você meditar na palavra, entender o que está escrito e ficar ruminando isso dentro de você. De, por exemplo, quando um sintoma de uma dor de cabeça chegar, você começar a meditar na palavra, você começar a declarar: pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, dor de cabeça, o seu lugar não é aí, vai embora em nome de Jesus. Pronto, você está meditando na palavra, você está carregando a palavra com você dia e noite. Sim. E a palavra de Deus diz que quando você faz isso, você é bem sucedido em tudo aquilo que você faz. Não só na sua vida natural, mas na sua própria saúde divina no seu corpo. Pastor, é muito forte. É maravilhoso. As escrituras, elas nos surpreendem a cada dia. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, você é expert? Não existe ninguém que é expert na palavra de Deus. A gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Eu não vou saber tudo, nunca. Só quando Jesus voltar e eu subir aos céus com ele, que aí eu vou ter ciência de tudo. Mas até lá, eu vou conhecer em parte. É verdade. Né? Mas a gente não pode parar de conhecer. Ele sempre está nos revelando algo poderoso a respeito da palavra. E quando você acha que já viveu tudo em Deus, Deus vai lá e te surpreende, tem mais coisa para você viver. Você já teve a oportunidade, Luz, de, por exemplo, você ler um versículo e de repente Deus falar alguma coisa com você através daquele versículo, mas de repente daí 2, 3, 4 dias depois você está lendo o mesmo versículo e Deus traz outras coisas a respeito daquele versículo. A palavra se renova dia após dia, ela se renova a cada manhã. Então, a Bíblia, apesar dela ter sido escrita completa há mais de 2000 anos atrás, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É verdade. A palavra do filho pródigo mesmo, eu já ouvi várias ministrações com vários pastores. Justamente. E o Senhor me deu novas revelações. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo. Pastor, a cura é para todos? Com certeza, a cura é para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Agora, todos vão receber cura? Não. Porque nem todas as pessoas acreditam. Tudo na palavra de Deus é por fé. Por 4 vezes o próprio Deus disse: o meu justo viverá pela fé. E eu quero abrir um adendo aqui para falar sobre a questão do justo. Né? O que é justo? Às vezes há um engano hoje das pessoas, dentro das igrejas, se acharem pecadores. Agora é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, lá em João no capítulo 1, verso 29, Jesus, quando ele está vindo para ser batizado por João Batista, o próprio João Batista, vendo ele chegar no Rio Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente vê a missão de Jesus, uma das missões de Jesus era tirar o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele triunfou ou fracassou na cruz? Ele triunfou. Então Jesus tirou o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que ele arrancou a raiz de pecado que havia dentro de nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, ele diz: olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o velho homem morreu. Aquele homem que era coberto de pecado, que tinha uma natureza pecaminosa, morreu. Nasceu um novo homem, renascido através da palavra de Deus, gerado pelo Espírito, não pela carne. Como o próprio Jesus Cristo fala sobre Nicodemos, sobre ter que nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós éramos nascidos da carne, morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos no Espírito. Então eu não ressuscito mais como pecador, eu ressuscito como justo. O que é o justo? É aquele que não anda mais na prática do pecado. O grande engano das pessoas é o seguinte: não, mas eu continuo cometendo pecado. Às vezes eu peco. Mas aí é que tá. O pecado na vida do crente agora é para ser um acidente, não é para ser mais uma prática. É interessante que lá em 1 João, no capítulo 2, o apóstolo João fala: filhinhos meus, escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se você pecar, é um acidente. Se todavia pecar, se acontecer, você tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Ou seja, eu não sou mais pecador. Por mais que às vezes eu cometa um pecado aqui ou acolá, eu não sou mais pecador. O pecado é um acidente na vida do crente. Eu não programo mais os meus pecados. Antes, quando eu tinha a natureza caída, eu acordava pela manhã pensando no pecado, porque eu tinha uma natureza pecaminosa. Mas o que Jesus Cristo veio fazer? Ele arrancou essa natureza de dentro de mim.
Ele me colocou a natureza dele dentro de mim. Então, com a natureza dele, eu não sou mais pecador. Aí eu me torno justo. E a Bíblia fala que a cura é para os justos. Todo aquele que é justo em Cristo Jesus, ele recebe a cura da parte de Deus. É tudo mediante a fé. Como eu disse para você por 4 vezes, Deus fala, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, tudo que eu tomo posse hoje no reino de Deus precisa ser pela fé. Eu me converto pela fé, eu recebo Jesus pela fé, eu sou batizado em outras línguas pela fé, eu falo em línguas pela fé, eu profecio pela fé, lanço profecias pela fé, profetizo, pela fé, e eu recebo cura pela fé. Às vezes, o que as pessoas não entendem é o seguinte: de repente você ora por um enfermo, impõe as mãos sobre ele e ministra cura. Imediatamente aquela pessoa é curada. Só que às vezes o diabo ele dá um toque na pessoa e põe o sintoma lá novamente. E a pessoa, em vez de continuar confessando a cura, confessando que é curado, para que a cura continue no corpo dela, ela abre a boca e fala contra aquilo que ela recebeu. E quando ela fala aquilo que o diabo está jogando na mente dela, ela perde a cura que ela recebeu. Então, a cura é para todo aquele que crê. Todos aqueles que crerem em Cristo, que reconhecem que Cristo deseja curar e que Cristo é a própria cura que Deus enviou ao mundo, ele vai receber cura. Salmo 107, verso 20, a palavra de Deus diz: enviou a sua palavra e os curou e os livrou do que era mortal. O salmista já profetizando para esse tempo, que Deus enviaria a palavra dele, que é Jesus, e ele nos curaria e nos livraria do que era mortal. Então, a cura é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus e crê que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, você é curado. Amém. Nós temos que ter essa convicção, Isso. né, pastor? Amém, isso mesmo. E qual a autoridade da igreja na questão da cura? Olha, a igreja é parte primordial na questão da cura divina. Por quê? A palavra de Deus diz que nós somos corpo de Cristo na terra. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo na terra. Efésios, no capítulo 1, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, a palavra de Deus diz que o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, ele concedeu a Cristo, e Cristo concedeu esse poder à igreja. É uma analogia não muito difícil da gente fazer. A gente, como corpo de Cristo, a gente entende que nós somos o corpo, todo crente fala isso, e Cristo é o cabeça. Pronto. A cabeça nunca está separada do corpo. Se você vê um corpo andando sem cabeça, alguma coisa está errada, né? A gente vê isso em filme de terror, né? E muito menos a cabeça andando sem um corpo. Então o corpo vai estar sempre conectado à cabeça e a cabeça sempre conectada ao corpo. Se eu sou corpo de Cristo, Cristo, que é o cabeça, está conectado em mim. Agora eu preciso entender uma coisa. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele operou cura divina por ele mesmo. Agora, quem que opera a cura divina aqui na terra? A igreja, o corpo de Cristo. Continua sendo Jesus do mesmo jeito. Só que agora Jesus como cabeça e nós como corpo. Sim. Então quem age, as pernas de Jesus na terra sou eu, os braços de Jesus na terra sou eu, a voz de Jesus na terra sou eu que sou a igreja. E você também que é a igreja. Então quando eu abro a minha boca para falar em nome de Jesus seja curado, é Jesus falando. Porque é o cabeça que está mandando isso para o corpo e o corpo está falando. Então eu preciso entender isso, porque as pessoas às vezes têm só esse jargão, eu sou corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo, mas você precisa entender verdadeiramente o que é ser corpo de Cristo. É a mesma coisa de, por exemplo, o nosso corpo natural. O apóstolo Paulo, ele faz essas comparações lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, em Romanos também, né? Da questão de você ser corpo de Cristo. Ele compara que assim como nós temos membros, o corpo também tem vários membros. Ou seja, eu sou um dos membros do corpo de Cristo. Então Deus vai operar coisas através da minha vida. Sim. É a mesma coisa, a minha mão é um membro. Então a minha mão, o que a minha mão faz, ela não faz se a minha cabeça não mandar. Então a minha mão mexe quando a minha cabeça ordena para ela mexer. Existe um comando da minha cabeça que passa pelos nervos, pelos tendões, sei lá, e comunica com a minha mão. Sim. Né? E pronto, e a minha mão mexe porque a minha cabeça está ordenando para ela mexer. O corpo de Cristo funciona da mesma forma. Cristo, que é o cabeça, ordena, e eu como corpo ajo. Eu como membro eu faço.
Se o Espírito Santo chega para mim e fala, ore por aquela pessoa, impõe as mãos sobre ela para ela ser curada, pronto. Eu, como corpo de Cristo, vou lá, imponho as mãos e a pessoa é curada. Cristo está operando através da minha vida. Cristo está operando através da igreja. A igreja está perdendo isso. Perdendo a noção do que verdadeiramente ela é. A gente, às vezes, está se tornando muito religioso ou se tornando muito parecido com o mundo. Quando, na verdade, o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, verso 12, para a gente não se conformar com o sistema. O que é conformar? É tomar o molde, tomar a forma, seguir na mesma direção. Então ele está falando, não faça isso, transforme-se ou renove a tua mente pela palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu preciso entender verdadeiramente na Bíblia o que é ser corpo de Cristo. E o que é ser corpo de Cristo? É fazer na terra o que Jesus Cristo fez. Porque Cristo não vai descer à terra para fazer. Ele tem a mim e a você para fazer. Ele é o meu cabeça, ele é o comando. Ele dá o comando e a gente faz. Sim. E às vezes a gente fala isso com algumas pessoas, alguns crentes, falam, mas você acha que você é o quê? Você acha que você é igual a Jesus? Não, não é que eu acho. Ele falou que eu sou. Ele falou que eu vou cumprir o papel dele aqui na terra. O que Jesus começou a fazer e ensinar, como diz em Atos capítulo 1, eu preciso continuar como igreja. Eu preciso continuar fazendo a mesma coisa. Ele falou, olha, vocês vão fazer as mesmas obras e vão fazer obras maiores. Então, se Jesus curou quando ele estava aqui, eu também, através do nome dele, eu posso curar. E se ele falou, tá falado. Acabou. Como a gente fala, é prego batido e ponta virada. Sim. Né? Pastor, comente sobre o uso do nome de Jesus na cura. Então, como a gente estava falando, né, a questão de como a igreja opera na terra. Né? A gente entendendo que Jesus Cristo ele é o cabeça. Toda a direção, todo o comando. Eu não faço nada por mim mesmo. O próprio Jesus Cristo fala isso em João, quando ele fala com os discípulos, né? Ele fala, o que eu faço, eu não faço por mim mesmo, eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez, ele fez guiado pelo Pai. Ele não fazia por ele mesmo. Então, da mesma forma que Cristo agiu na terra, nós vamos agir também. E é interessante que ele falou que a gente faria isso no nome dele. Então, tudo aquilo que eu faço pelo nome de Jesus. É interessante que se você olhar em Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João estão indo para o templo para a oração, e eles chegam e se deparam com um coxo ali na Porta Formosa. E a Bíblia fala que aquele homem era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. E fala que ele, vendo Pedro e João, ele estende a mão esperando receber alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e fala, olha, ouro e prata eu não tenho, não. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Mas é interessante o que Pedro fala antes. Pedro fala assim, olha para mim. Olha para nós. Né? Por que Pedro fez isso? Pedro tinha ousadia, ele sabia o que estava dentro dele. Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia, ele não fazia por ele mesmo, ele fazia por causa do nome que estava sobre ele. Né? Ele fala, olha para nós. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então toda a cura, tudo aquilo que eu fizer para o reino de Deus, para propagar o evangelho, vai ser no nome de Cristo. Por quê? Porque eu sou um representante de Cristo aqui na terra. 2 Coríntios, como eu citei, né, no capítulo 5, a partir do verso 18, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Às vezes a gente lê aquilo ali, sabe, José, a gente não percebe direito o que está falando. Se você olhar naturalmente, o que é um embaixador? Embaixador é alguém que representa uma nação. Se você for talvez em Brasília, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Embaixada Americana, lá tem um embaixador que representa os Estados Unidos aqui no Brasil. É interessante você perceber que o embaixador dos Estados Unidos, a provisão dele não vem do Brasil, vem dos Estados Unidos, do país de origem dele. Sim. Então, tudo aquilo que ele faz em nome do país dele. Então, ele é o país dele aqui. O que ele fala é o país dele falando. A atitude que ele toma é o país dele tomando atitude, porque ele é o representante. Então, nós precisamos entender. Nós também somos representantes de Cristo. A atitude que eu estou tomando é Cristo tomando. É por isso que a gente, como crente, como filho de Deus, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Porque eu me movendo na terra, é Jesus se movendo sobre a terra. Então, quando eu vou operar, me encontro com um determinado enfermo e ele crê para a cura,
e eu imponho as mãos sobre ele para ser curado, eu falo no nome de Jesus. Por quê? Porque não sou eu que estou curando, eu estou representando o nome que cura, que é o nome de Cristo. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus vai se dobrar todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Às vezes as pessoas acham que isso é para futuro, não, isso é para agora. Ao nome de Cristo, a enfermidade tem que se dobrar. Ao nome de Cristo, o demônio tem que se dobrar. Isso é hoje, isso é agora que vai acontecer. Então, a cura, ela acontece pelo nome de Jesus, porque foi o nome que foi colocado sobre todo nome, através do que Jesus Cristo fez na cruz. Eu queria até ler aqui Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí diz: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa poderosa. Então, hoje, qualquer nome que se nomeie, ele precisa ser curvado diante do nome de Jesus. Não é para o futuro, não é que um dia todo joelho vai se dobrar. Não, hoje também. Todo joelho, ele precisa se dobrar diante do nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos por cura divina, se você vai expelir, por exemplo, um demônio de enfermidade, um demônio que está tornando aquela pessoa enferma, você fala no nome de Jesus, esse demônio, ele sabe porque sabe que ele vai ter que sair. Porque ao nome de Jesus, todo joelho precisa se dobrar. Ele sabe disso. Como fazer para viver essas realidades? Então, Jôs, olha para você ver. A gente precisa entender uma coisa. A partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente precisa crer que houve uma mudança tremenda, que eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu citei aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é interessante, uma passagem bíblica que tem sobre Jesus Cristo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né, que está em João no capítulo 13, e eu quero ler só o versículo 3, que diz o seguinte: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo, essa é a passagem que Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Por que eu estou citando isso para você? A gente precisa entender aqui que aqui está acontecendo algo sobrenatural. Jesus está fazendo algo que o pior escravo, ou escravo mais inferior, que teria que fazer, que era lavar os pés das pessoas. Entenda que naquela época as pessoas andavam com sandálias, eles andavam a pé, chegavam nas casas com os pés provavelmente todos sujos de fezes de animais, sujeira da estrada, e aquele escravo, que era o escravo mais inferior, tinha a missão de lavar os pés daquelas pessoas. Jesus Cristo, ele se rebaixou para fazer isso. Mas olha para você ver o que o verso 3 diz, que Jesus, sabendo que ele viera de Deus, ele sabendo que o Pai tinha colocado nas mãos dele para fazer e sabendo para onde ele voltaria, ele fez isso, ele se humilhou. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando a gente entende que nós viemos de Deus e que nós estamos aqui na terra como corpo de Cristo ou como membro do corpo de Cristo, com uma missão, com um propósito nessa terra, e também entendendo que quando acabar o propósito aqui, quando a gente terminar, a gente vai voltar para Deus novamente, você começa a viver uma vida esplêndida na terra. Não tem nada que te abale mais. Enfermidade não consegue tocar mais tua vida porque você sabe quem você é. Você tem convicção de quem você é. Né? Então a gente precisa ter isso bem fundamentado no nosso coração. As pessoas, às vezes, como crentes, elas gostam de se colocar muito como vítimas. Né? Aquela pessoa que fica, que Deus está tratando comigo. É outra coisa que dentro da cura divina que a gente não falou, mas é interessante falar. Muitas pessoas acham que Deus coloca doença.
Como que Deus pode usar a arma do diabo para tentar tratar uma pessoa? Eu já vi pessoas falando assim, não, você está com essa enfermidade porque Deus está tratando você. Agora imagina um Deus que a palavra de Deus diz que ele é bom em todo o tempo, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, em quem não muda. Sim. Então, como Deus, sendo totalmente bom, vai colocar uma doença, ou ele vai colocar algo que ele não tem? Deus não tem doença nele. Deus não tem enfermidade. Como Deus vai fazer uma coisa que ele não tem? A doença vem do diabo. E as pessoas às vezes pensam que é Deus que faz isso, mas o que acarreta a pessoa pensar uma coisa dessa? Ela não tem convicção de quem ela é. Ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe qual o propósito dela aqui na Terra, e muito menos ela sabe para onde ela está indo. É interessante, tem uma frase no Rema que fala o seguinte, que as duas datas mais importantes da vida de um ser humano é a data que ele nasceu e depois a data que ele descobre do porquê ele nasceu. A minha data de nascimento e a minha data que eu descubro o porquê eu estou aqui na Terra. Quando eu descubro o meu propósito aqui na Terra, é uma das datas mais importantes da vida. Porque a gente não está aqui à toa, né? Quando eu tenho essa convicção dentro de mim, muda tudo. Tem outro versículo que é um dos versículos que mais falam comigo, que eu até brinco na minha igreja, que é o meu versículo favorito na Bíblia, né? Se é que a gente pode ter um versículo favorito na Bíblia, porque a Bíblia é toda maravilhosa, que está em Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso 19, né? Que diz o seguinte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele fala, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando o crente tem a convicção que não é ele mais que vive, e sabe, tudo mudou na minha vida quando eu descobri isso. Eu não vivo mais, eu não tenho mais uma vida. Eu acho interessante, sabe, Júlio, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, a gente fala, meu irmão, você tem que congregar mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí a pessoa fala, pastor, e a minha vida? Aí eu pergunto, que vida? A gente, como crente, precisa entender, eu não tenho mais vida. A minha vida não é minha mais, porque a minha vida eu perdi. Eu morri. A minha vida que eu tinha, ela estava condenada ao inferno. Cristo veio para me tirar daquele lugar. Então ele me devolveu a vida. Então a vida não é minha, a vida é dele. Então que eu estou igual ao apóstolo Paulo, o que eu faço aqui na terra, eu faço por ele. Então já não sou eu mais que vivo, é ele que vive através de mim. Quando eu entendo isso, quando eu começo a viver isso na minha vida de fato, aí você começa a usufruir e desfrutar de toda a plenitude de Deus na sua vida. Seja ela na cura, seja ela na sua vida pessoal, familiar, emocional, conjugal, financeira. Tudo muda quando você entende quem você é, de onde você veio e para onde você vai. O senhor falou que nem toda doença é por causa de pecado. Explique um pouquinho assim pra gente. Josi, a gente precisa entender uma coisa, né? O que trouxe a doença para o mundo foi o pecado? Foi a queda do homem. Mas a partir do momento que o homem caiu, ele se tornou suscetível à enfermidade também. O que é que a gente precisa entender? A gente precisa pensar no seguinte, existem leis naturais que eu preciso obedecer. E o próprio Jesus Cristo falou isso, que a gente precisava se submeter a essas leis. Jesus Cristo disse isso. É interessante, né, que às vezes as pessoas falam assim, mas a lei é dos homens, eu não preciso submeter não. Mas Jesus Cristo se submeteu. Sim. Né? Você vê Jesus Cristo, ele veio para a terra debaixo de um regime de escravidão. O povo dele estava escravo do Império Romano. O que Jesus Cristo fez para resolver isso? Nada. O que ele veio fazer foi livrar o povo da escravidão do pecado. Porque se você for livre do pecado, você se torna livre de qualquer regime. Sim. Né? Aí o que acontece? Aí às vezes as pessoas falam, não, mas eu não preciso fazer isso. Não, você precisa obedecer leis sim. Existem leis naturais que a gente precisa obedecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Água. As pessoas, o ser humano tem um péssimo hábito de não beber água. E é necessário beber água? É. Se você conversar com médico, alguns médicos vão falar que você tem que beber 3 litros de água por dia. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assustado. Falei, gente, acho que eu não bebo 300 ml. Agora, o fato de eu não beber muita água, o que aconteceu? Me ocasionou uma pedra nos rins. E aí eu vou ficar orando, Senhor, não sei o que lá, tira a pedra. Pronto. Deus pode tirar a pedra sim, eu posso ser curado. Mas eu vou continuar sendo imprudente ou negligente com a minha vida,
1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, verso 23, ele fala, olha, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados íntegros até a vinda de Cristo. Ou seja, ele falou que eu tenho que cuidar do meu espírito, da minha alma e também do meu corpo. Do meu espírito eu cuido alimentando ele com a palavra. Da minha alma eu cuido dela renovando a minha mente através da palavra. Agora do meu corpo eu cuido de que forma? Cuidando do corpo de fato. Fazendo atividade física, me alimentando direito, bebendo água todos os dias, no mínimo 2 litros de água por dia, que é o que eu tento beber hoje, 2 litros de água por dia. Por quê? Porque isso vai trazer, vai me blindar de enfermidades. Agora tem gente que fala, não, eu uso tanta fé, eu sou tão forte na fé, que eu posso comer porcaria o mês todo que eu não vou ficar doente. Vai ficar doente. Se você só come besteira, se você não se alimenta direito, se você não tem o hábito de tomar água, ou se de repente você resolve sair na chuva de qualquer jeito, sem camisa, num frio de torar, vou correr sem camisa, pode correr o risco de você ficar gripado, pegar um resfriado, porque você está quebrando uma lei natural, e toda lei natural ela está respaldada numa lei espiritual. O próprio Jesus Cristo diz que nós precisaríamos nos submeter a essas leis. Né? A gente precisa entender uma coisa, a gente está no mundo, a gente não está no céu. Verdade. A gente está no mundo. A gente não vai se conformar, se amoldar às coisas do mundo, mas existem coisas no mundo que a gente precisa submeter. Sim. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E talvez seja por isso que muitas pessoas ficam enfermas, porque elas não tomam cuidado. Né? Outra coisa que é interessante a gente entender que traz doença é falta de perdão. Você pode olhar, a maioria das pessoas que estão amarguradas e que não libera perdão, elas são pessoas doentes. Dificilmente você vê uma pessoa dessa que ela não tem um problema de saúde, a maioria delas. E eu ouvi a frase de um pastor uma vez que ele falou o seguinte, que muitas pessoas não são curadas, porque elas não se livram, elas não abandonam aquilo que as adoeceu. Então, se você é uma pessoa que de repente fica o tempo todo com rancor, com mágoa de alguém, é porque você não se conhece. E se você não se conhece, você não consegue viver o melhor de Deus. Então, se você não vive o melhor de Deus, o diabo pode tocar na tua vida e colocar uma enfermidade em você. Então, essas coisas também a gente precisa estar atento, principalmente a questão das leis naturais e a questão da falta de perdão. Isso é primordial para você andar em saúde divina também. E aqui nós vamos finalizando, vamos encerrando esse bate-papo, que assim, foi de grande aprendizado, foi uma bênção, tá, pastor? Eu tenho certeza que todos que vão assistir vão ser muito edificados. E eu gostaria de te agradecer pela presença. Nós ainda vamos ter, né, algumas palavras durante essa semana, né, no Rema, e sexta-feira vamos estar despedindo do senhor. Amém, isso mesmo. É um prazer poder estar aqui e sempre compartilhar a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, né? A gente nasceu para isso. E como eu falei para você, a gente poderia ficar aqui o resto da tarde, à noite, falando da palavra, porque quanto mais a gente fala dessa palavra, mais ela nos alimenta. É muito bom. Eu que agradeço a grande oportunidade, espero que pessoas tenham sido abençoadas através dessa palavra, espero que você creia verdadeiramente naquilo que está escrito, para que você possa viver o melhor de Deus. Amém. Obrigada, pastor. Amém.